A Copa do Mundo do Catar começa no dia 20 de novembro, agora no próximo domingo, e o Brasil terá o seu primeiro jogo no dia 24, uma quinta-feira. Em seus 3 primeiros confrontos, os jogos da seleção caem em dias da semana, ou seja, durante o expediente de muitos brasileiros. E a pergunta é a seguinte: o trabalhador tem direito de ser dispensado? Para esclarecer essas dúvidas, vamos falar agora com a doutora Adriana Faria. Ela é advogada, especializada em direito trabalhista e fala com a gente ao vivo, direto de Santos, no litoral de São Paulo. Doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la aqui para tirar essa dúvida. Afinal de contas, no dia do jogo da seleção brasileira, o trabalhador pode ser dispensado ou não? Como é? Ele tem direito? Bom, nós temos um pequeno problema aqui no contato com a doutora lá no litoral de São Paulo, em Santos, porque ela quer falar com a gente. Aliás, a gente precisa falar com ela sobre essa dúvida, porque eu também tenho, né? Afinal de contas, você que é um trabalhador, o Brasil vai jogar à tarde, você tem direito de ser dispensado ou não tem, não é? Claro que no serviço público, tanto federal quanto estadual e também municipal, as mudanças são diferentes, já estão definidos, por exemplo, que lá realmente o poder público vai fazer essa dispensa. Agora vamos saber então, na iniciativa privada. Doutora, retomamos o contato aqui, então eu vou refazer a pergunta para a senhora. Na iniciativa privada, o trabalhador tem direito de ser dispensado no período do jogo do Brasil ou não? Olha, há uma discussão, né, entre as empresas privadas, porque não existe uma regra geral para a dispensa de todos os funcionários com relação aos jogos da Copa do Mundo. O que saiu recentemente publicado no Diário Oficial, que os servidores públicos federais terão aí uma dispensa 2 horas antes do jogo do Brasil. Porém, as empresas privadas não são obrigadas a acatar essa deliberação. Geralmente, elas costumam ter um espaço físico dentro das empresas para que todos os funcionários, durante os Jogos do Brasil, possam prestigiar os jogos, né? Mas não há uma regra geral. Em contrapartida, há algumas empresas privadas que preferem também dispensar os funcionários 2 horas antes do jogo do Brasil. Só que esse funcionário pode ser que seja submetido a compensar essas horas futuramente. Agora, de que forma seria essa compensação futura? Teria que ser, por exemplo, 1 hora a mais durante o serviço ou num dia de sábado? Como é que é isso? Exatamente. Tem empresas que já está adotando, né, essas horas da dispensa e está pedindo para os funcionários entrarem meia hora antes ou saírem meia hora depois. Então, tudo acontece de acordo com cada empresa, né? Pode ser meia hora antes, meia hora depois ou 1 hora depois, mas, em regra, a partir do momento que essas empresas privadas dispensem os funcionários, automaticamente eles vão ter que cumprir essas horas de trabalho. Doutora Adriana, essa compensação pode acontecer, por exemplo, num dia de sábado? Se a empresa, né, a gente tem que sempre limitar as regras das 44 horas semanais. Só que se porventura a pessoa trabalha no sábado das 8 até o meio-dia, ela pode sim ser compensada posteriormente. Aquela empresa que trabalha, tem funcionário trabalhando todos os dias, ela pode compensar, por exemplo, num dia de feriado ou não? Geralmente é difícil compensar em dias de feriado, né? Quem trabalha de turno de revezamento pode ser que compense em dias de feriado, mas em regra geral, eles costumam pedir a compensação em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. Há uma grande discussão porque o patrão ele não é obrigado a dispensar o funcionário. Isso cabe aos critérios da empresa se irá dispensar ou não, mas a regra é de cada empregador. Não é obrigatória a dispensa para poder assistir os jogos da Copa do Mundo. Doutora Adriana, então o melhor é um bom acordo, né?
Olha, com certeza. A Copa do Mundo não é sempre que acontece, né? E eu acho que assim existe, e tem que ter sempre o bom senso, tanto do patrão quanto do empregado, porque é óbvio, né? Acho que todo mundo vai querer prestigiar, assistir os jogos da Copa do Mundo, principalmente os do Brasil. Então, sempre há um bom senso entre o patrão e o empregado, para que durante essas 2 horinhas de jogo eles possam ouvir os jogos da Copa do Mundo dentro do seu ambiente de trabalho, ou então serem dispensados. Só que com essa condição, se forem dispensados, o patrão pode exigir a compensação dessas horas extras. Doutora Adriana Faria, muito obrigado pela participação da senhora ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Tenha uma boa noite. Muito obrigada, adorei participar. Um bom jornal a todos. Tá certo, muito obrigado.